99,9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Ministério da Cidadania apresenta 22º Virtuose, de 19 a 21 de dezembro, com concertos na Igreja São Pedro dos Clérigos. Participações do pianista André Memari, do violinista Tim Clifford, da Orquestra Jovem de Pernambuco com o maestro Rafael Garcia e muito mais. A programação reserva ainda a estreia no Nordeste da ópera cinemática de Joci de Oliveira, no auditório do Apolo 235, e o Virtuose no Turismo Criativo no Pátio São Pedro. Entrada gratuita. Apoio: Prefeitura do Recife e do Governo do Estado de Pernambuco. Realização: Virtuose, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal. Mais informações: virtuose.com.br. Você já ouviu falar sobre o primeiro programa de rádio totalmente LGBT do Brasil? O LGBT no Ar é feito por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e bolsistas da diretoria LGBT. Semanalmente, além do programa de rádio, tem mais um monte de conteúdos legais e babadeiros te esperando. Curtiu? Então passa lá no nosso Instagram, o @LGBT no Ar, e fica por dentro de tudo. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM Rádio Paulo Freire. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, com imagens do estúdio no Recife, e nossa página Programa Fora da Curva. O racismo no Brasil está em todo lugar, inclusive nas redes sociais, onde as mensagens atingem milhares de pessoas instantaneamente. A era digital traz uma ilusão de proteção. Os criminosos costumam se esconder atrás de perfis fake para ofender e propagar o ódio gratuito. A crescente presença de personalidades negras nos espaços de poder é um dos fatores que pode gerar essa onda caracterizada pelo ódio. Por isso, o programa Fora da Curva pergunta: como o racismo se reflete nas redes sociais? Para responder esta questão, nós estamos com a professora, doutora do Departamento do Serviço Social da UFPE, integrante dos coletivos Filhas do Vento e Acadêmicas Negras, Flávia da Silva Clemente. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda. Bom dia, Paula. E bom dia para todos e todas as ouvintes, daqui da Rádio Universitária. Já agradecendo de antemão a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando e dialogando sobre um tema tão caro na atualidade, que é o racismo, e suas repercussões na internet. Nós também vamos receber, daqui a pouco chega aqui no estúdio, a feminista negra, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco, Ângela Maria Borges, e vamos receber também a graduanda em Serviço Social pela UFPE, membro do coletivo de Juventude Negra Cara Preta e pesquisadora de Gênero e Sexualidade, Jarda Araújo. Enquanto isso, a gente já começa a conversar. Quem quiser participar pode enviar seu comentário sobre a pergunta de hoje através da nossa página do facebook.com/programa Fora da Curva. A gente já vai então começando a conversa aqui com Flávia. Flávia, como não poderia deixar de ser, a gente tá aí, a notícia desses últimos dias, as terríveis mortes, que aconteceram em Paraisópolis, naquele baile funk, Sim. Na madrugada deste domingo, 1 de dezembro. Isso tem tido muita repercussão, amplamente, em toda a imprensa, pela suspeita de má condução policial. Os vídeos divulgados nas redes sociais mostraram que os jovens foram encurralados contra uma grade e foram agredidos por policiais militares.
Como você vê essas cenas e enfim, né? Afinal de contas, a internet está aí para o bem e para o mal, né? Nesse caso específico, como é que você analisa isso? Olha, inicialmente, acho que é importante trazer, Paula, que, né, é muito triste, é um fenômeno preocupante, né, essas condutas, né, e essas atitudes do aparato do Estado através, né, da polícia, né, que está aí para nos salvaguardar, a princípio. E as imagens divulgadas, né, amplamente pela mídia demonstram para a gente que são práticas que não corroboram com aquilo que a instituição deveria, né, realizar, que é a proteção, a salvaguarda dos sujeitos. Mas as imagens não deixam dúvida e a internet traz para a gente essa possibilidade, né, de identificar de fato e separar o joio do trigo, né, dentro da instituição, quem de fato está ali para cumprir com o dever legal que está posto e aqueles que estão, né, para, de fato, praticar violência. E isso gera muita preocupação, porque fica associado, sim, a um fenômeno que está ligado ao aparelho repressor do Estado, historicamente, que é o genocídio. Né? O genocídio de jovens periféricos, de jovens negros, né, de jovens que buscam opções de lazer, né, que estão aí também, né, sem essa possibilidade, né, e quando eles encontram alguma alternativa, ela é duramente reprimida, né, e mais uma vez trazendo esse marcador de classe, de raça, de gênero, né, porque não é qualquer espaço de lazer, é um que é criminalizado historicamente, e obviamente isso nos traz muita preocupação e esperamos, né, que o próprio Estado, que a sociedade civil também acompanhe, né, o decorrer, né, desses processos para que sejam devidamente tomadas atitudes, né, que exigimos enquanto sociedade, né, para que os responsáveis respondam por aquilo que fez e não sejam, né, isentados, né, dessa responsabilidade. Você estudou no seu doutorado, né, na UFBA, né? Isso? Não, aqui na Federal. Aqui na Federal de Pernambuco. É justamente esse tema de hoje, né? Sim, então, sim. queria que você explicasse um pouco como é que você vê, você analisou e identificou o racismo nas redes sociais. Tá, uma das questões que eu acho que é importante trazer é de que, como mulher negra periférica, né, a experiência do racismo, ela habita a minha existência desde sempre, né? Partindo desse pressuposto e experienciando essa vivência, né, no nosso país, que é estrutural e é histórica, né? Então, me surgiu a curiosidade, na curiosidade científica, né, de observando né, como o racismo ele vem se manifestando na atualidade, como isso está sendo propagado pela mídia virtual, como a internet ela vem sendo um veículo, né, de divulgação dessas práticas. Então, dentro disso, eu comecei a observar, né, os comentários de ódio a partir de imagens de mulheres negras que estavam sendo veiculadas na internet. Uma delas, a de Thaís Araújo, outro da jornalista Cristiane Damasceno, em Brasília, né, que ao postar, né, suas imagens, então recebe um arsenal, né, de ataques violentos, né, desde o processo de desumanização, porque, né, a atribuição de macaca é muito comum, a desqualificação do nosso fenótipo, das nossas características físicas, né, também associadas à desumanização. E que isso não fica só no mundo virtual, né? A gente tem experiências que demonstram que também esse movimento, ele perpassa dessa esfera e vem aqui para o mundo real, né? Então, são espaços que dialogam, não há uma dissociação entre o mundo virtual e o mundo real. Essas ameaças, elas são criminosas, né? Elas são práticas racistas, são práticas de muita violência, né? Que a gente precisa estar atento e reagindo a tudo isso a partir das próprias instituições do Estado, mas também da sociedade civil, movimento negro, movimento de mulheres negras, vem fazendo um trabalho muito importante nesse sentido. E aí, como você traz, né, na pergunta, a internet ela está tanto para, né, esses sujeitos divulgados, como também para as nossas reações. Então, é fazer desse espaço também uma potência, né, de divulgação de nossas plataformas antirracistas.
Sim, quer dizer, como a internet, como esse espaço que é parte da sociedade, ele reflete todas as contradições, né? Tanto tem o potencial da crítica enfim, da reflexão sobre a nossa vida e nossas relações sociais, como tem, infelizmente, o potencial também para o ódio, né? Uhum. E não podia ser diferente, né? Porque, de fato, o mundo virtual, ele é exatamente o retrato e o espelho das nossas relações na vida em sociedade. Então, se aqui na vida em sociedade, nesse mundo que a gente chama o real, né? Sim. A gente tem práticas sexistas, a gente tem práticas racistas, a gente tem práticas xenófobas, né? A gente tem práticas violentas. Obviamente, ela vai migrar para lá também, para esse espaço. Porque é um espaço onde a gente vai dialogar de uma forma diferente, mas a gente está dialogando. Mas também as reações vão ser transportadas para esse espaço. E as reações que eu coloco são as lutas antirracistas, antissexistas, né? Antiviolência de classe, exploração de classe. Então, a gente também vai fazer esse bom combate nesse espaço. De uma forma diferenciada, porque também aqui a gente está na sociabilidade marcada por fortes desigualdades, né? E essas desigualdades, elas vão se reportar também para esse espaço. Então, nossa capacidade de responder do ponto de vista econômico, ela é muito reduzida frente a essas potências, né, que hoje administram, que têm aí as condições objetivas de ter uma abrangência mundial, né, no domínio dessa tecnologia, né, da informação. Mas, ainda assim, a gente desenvolve um trabalho bastante rico, né, por meio de diferentes blogs, sites e ações coletivas, né, dos diferentes sujeitos que estão aí na luta contra esse fenômeno violento que ataca a gente cotidianamente. Você mesma faz parte, né, dos coletivos, de 2 coletivos, Filhas do Vento e Acadêmicas Negras. Poderia apresentar um pouco para a gente? O Coletivo Filhas do Vento, ele nasce, na verdade, da perspectiva, do interesse, da luta de jovens mulheres negras, né, para fazer esse enfrentamento. Nossa base de atuação, ela é majoritariamente educação, e na linha da educação popular, do respeito ao conhecimento do outro, e a partir disso a gente construir alternativas de saída. Somos formadas por 4 mulheres, a Vanessa Viana, a Emanuele, né, a Juliana Cíntia e minha pessoa. E as Acadêmicas Negras também é outro coletivo muito importante, porque ele congrega, né, mulheres negras, doutoras, mestras, que atuam em diferentes instituições de ensino superior, que, por mais que sejam diferentes, nossas experiências com o racismo são muito semelhantes. Então, a gente também trabalha numa perspectiva de fortalecer a representatividade de mulheres negras nos espaços de poder, né? E a academia é esse espaço de poder também. Mas gostaria de também aqui, né, trazer a importância da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, né, que é uma formação importantíssima de todo o estado de Pernambuco, né, gestada por mulheres, né, muito importantes, diferentes expressões, espaços, classe social. Mas são mulheres negras muito fortalecidas que estão com uma campanha, né? Vida de Mulheres Negras Importa, que eu sugiro aos ouvintes e às ouvintes que possam conhecer essa campanha, porque ela é muito importante e tem aí uma coalizão, né, significativa, para que, a partir do conhecimento, a gente possa se posicionar. E não apenas do achismo, do que a grande mídia traz para a gente como sendo verdade, mas conhecer a fundo quais são os contrapontos que a gente está trazendo, quais são os discursos e as verdades que a gente também está apresentando. E, a partir disso, os sujeitos fundamentados, as pessoas fundamentadas possam se posicionar. E a gente tem esperança que, a partir disso, novas posturas, novas construções, novas relações mais harmônicas e respeitosas a gente possa ter nessa nossa sociabilidade. Como você analisa o discurso de ódio nas redes sociais esse ano? Você acha que aumentou dentro desse contexto? Porque a gente está num contexto de intolerância muito grande, né? Então, qual é a relação que você faz com esse discurso de ódio das pessoas do dia a dia com um movimento político até institucionalizado, talvez? Perfeito, Paula. Absolutamente tudo a ver. Com certeza, você tem uma parte da sociedade, né, que coaduna, né, com uma lógica opressora, né, que vai se sentir mais à vontade para, sim, expressar, né, todo o seu ódio, né? Eu costumo dizer vomitar,
né, todas as suas insatisfações e inquietações, né, para evitar que seus privilégios sejam, né, atingidos. Então, sim, eu acredito que tem um aumento disso, mas também tem um aumento da reação. Tem um estudo do professor Luiz Valério Trindade sobre discriminação racial e discurso de ódio na rede social, e aí ele estudou o Facebook, em que ele vai trazer que mulheres negras em ascensão social constituem o grupo mais vulnerável nesse contexto, por ultrapassarem o que chama a linha invisível que separa o espaço social de privilégio e oportunidades. Então, a disputa aqui também, né, é por espaços de poder. Sim. Então, a gente precisa, né, trazer isso à tona, porque nós estamos nessa disputa também. Obviamente, os sujeitos que são contrários a isso, que estão comodamente habitando esse espaço, vão, sim, reagir, e a gente também. Uhum. Bom, a gente está recebendo agora, estão chegando para... acrescentar, colaborar aqui com a nossa análise do dia de hoje. A graduanda em Serviço Social pela UFPE, membro do coletivo de Juventude Negra, Cara Preta, e pesquisadora de Gênero e Sexualidade, Jarda Araújo. Bom dia, Jarda. Bom dia, tudo seja bem? É um prazer estar aqui. E também estamos recebendo Ângela, deixa eu ver aqui. Desculpa aí. A feminista negra, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Ângela Maria Borges. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Um espaço vital para a gente estar aqui nesse debate. Pronto, a gente estava falando, eu comecei com Flávia, a gente abriu sobre aquela questão do baile funk de Paraisópolis, né, que é a notícia do momento. Como essas mortes, né, repercutiram, e há uma suspeita, enfim, pela suspeita da violência policial, né, em que a gente sabe que há uma política, né, de genocídio da população pobre, periférica, negra, né? Então, como é que vocês, Ângela, como é que você vê essa questão? E tem também, eu vou até juntar com a pergunta aqui de um ouvinte que tem a ver com isso, o Adriano Bezerra. Ele diz assim: se o Brasil fosse um país sério, esses policiais teriam sido expulsos e presos. Como é que você vê essa questão? Nossa, a gente está vivendo momentos agravantes, né? De desconstrução, de retrocessos. E aí a população negra, que está mais exposta a essas situações, principalmente quando essas violências elas são perpetradas pelo próprio Estado. O Estado, ele é o responsável por toda essa desordem, por todo esse banho de sangue que a gente que vem ocorrendo nessas fronteiras, né, desde sempre. De uma forma ou de outra, o Estado é ocupado. O Estado é ocupado quando ele faz e quando ele se omite, ele deixa de fazer. Né? Porque essas mortes, todo esse contexto, ele vem ocorrendo desde sempre. Mas, infelizmente, não causa... Você vê um momento né, a sociedade se revolta, daqui a pouco está tudo tranquilo. No entanto, a cada momento, a cada 13 minutos, tem uma criança sendo morta. Né? E, geralmente... Quando você vai verificar as condições, o Estado está por trás dessas mortes. Então... Sim. Jarda, como é que você vê essa questão do racismo e pensando aí as redes sociais? Na verdade, para mim é muito nítido assim, né? Principalmente porque eu sou uma pessoa que vem de um contexto de periferia, e é como se eu estivesse nos dois espaços, né? Enquanto eu estou em casa, eu estou na periferia, enquanto eu estou na universidade, nesses outros lugares que eu transito, eu estou em espaços que, digamos assim, são ocupados majoritariamente por pessoas de classes sociais mais elevadas, né? E eu consigo ver essa disparidade nessa atuação policial. Enquanto eu estou, tipo, por exemplo, num baile, num brega, como a gente fala, né? Que acontece na periferia onde eu moro. E quando eu estou numa área nobre, né? Numa área mais central, com pessoas dessa classe social um pouco diferenciada. E a gente percebe a diferença tanto na abordagem policial, tanto na forma de diálogo, a forma como eles chegam até você, né? Já aconteceu coisas muito bizarras, assim, a gente tá uma vez no Recife Antigo com um grupo de amigos, a grande maioria brancos, e aí uma policial passou e sentia um cheiro de maconha, né? Ela passou e falou assim, vocês estão com maconha aí? E aí meu amigo falou, não, ela, olha, se tiver, guarde, viu?
e foi embora. Então, assim, a gente observa que essa forma de diálogo é muito diferenciada, né? Principalmente porque a questão da raça está muito por trás disso, né? Quando a gente fala, não tem a ver só com espaço geográfico, com lugar, não. Tem a ver principalmente com a questão de raça. Porque a gente sabe que em espaços onde são majoritariamente ocupados por pessoas pretas, né? A tendência, essa truculência policial é muito maior do que espaços onde são majoritariamente ocupados por pessoas brancas de classe média alta, digamos assim, né? Então a disparidade se torna nítida, assim. Não é muito difícil de se observar, não. É só você ir em um e depois ir no outro. Que fica nítido aos olhos de quem vê. Assim. Quer dizer, são acho que os teóricos e as teóricas dizem, né? São 3 categorias, né? Isso. É classe, raça e gênero, Gênero, perfeito, Paula. Eles dialogam perfeitamente, é o que a gente chama, eles se interseccionam, se entrecruzam e vão sim. Quanto mais, né, esse espaço ou essa encruzilhada você habitar, pior será para você. Maior o risco de letalidade que você vai ter. É uma preocupação que as mulheres negras experienciam durante toda a sua existência, quando nossos filhos e filhas vão chegando à idade, né, onde essa letalidade ela é mais potente, né, que é na fase da adolescência, a primeira fase adulta. Então a gente fica com muita preocupação, uma preocupação que outros sujeitos, né, não terão. Né? Então, a gente fica com muito receio ao entrar a gente ensina nossos filhos a adentrar em determinados espaços, né? Supermercados, lojas. Então, tome cuidado. O tempo todo a gente tem que estar alertando. Isso é muito triste, né? Diante de uma nação, né, constituída a partir de violência, mas que parte dela, né, se omite, né, não aceita, procura de toda forma não identificar. Como a Jarda disse, é observar que a gente vê, é só querer ver, porque está todos os dias aí na nossa frente, né? E é um compromisso do coletivo, porque essa não é uma luta dos negros, não é uma luta dos indígenas, é uma luta de toda a sociedade brasileira, né? A gente, de fato, né, colocar as vistas, porque, né, identificando que a gente tem condições de tratar, e não fingindo que não existe, e não ocultando que ele existe, e não é dizendo que é o dia, por exemplo, né, mês passado a gente teve o Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, e a gente ainda encontra discursos que vão apontar a consciência humana. Nada contra a consciência humana, mas a partir ela se dará quando a gente fizer um enfrentamento, né, de que essa consciência negra ela precisa estar habitando nossas existências. Identificar que Zumbi do Palmares teve sua cabeça fincada ali no Pátio do Carmo. Então, ali tem sangue, né, negro, né, tem sangue de pessoas oprimidas e que a gente precisa, sim, estar revelando a partir, sim, da historicidade, né, de intelectuais, né, de sujeitos, de pessoas negras, né, periféricas e não periféricas, que estão aí, sim, evidenciando essa luta e essa história. Isso eu acho muito importante. Quer dizer, Ângela, a gente vive uma sociedade que, vamos dizer, há uma certa naturalização, né, do que pode, um espaço que pode ser habitado pelas pessoas negras. Quer dizer, é um apartheid completamente naturalizado, né? Passa por uma certa hipocrisia, né? Eu chamo de sociedade hipócrita. Porque as coisas acontecem aqui às vistas, né? As pessoas participam desses acontecimentos violentos. Por exemplo, hoje a gente está com muita recorrência do racismo religioso. Então, tem grande parte da nossa população está acuada. São pessoas que são violentadas não só moralmente, mas fisicamente. Sabe? Tem grupos que estão partindo para o ataque físico. Você é obrigado a receber um santinho. Sabe? Você é obrigado, porque se você não receber aquele santinho, você pode correr o risco de ser agredido, ser linchado. Né? Você tem que sair, por exemplo, como aconteceu comigo, da várzea, chegar na integração, ouvindo hinos religiosos no ônibus, né? Totalmente todo mundo tranquilo com isso. Onde você tem uma diversidade, né? Uma pluralidade, você tem culturas diferentes, de credo, de etnias, está todo mundo ali junto. Aí você chega numa integração que é um espaço público, assim como o ônibus é um espaço público, que agora está se tornando privado. E aí você é obrigado a passar 2 horas esperando um transporte público ao som de hinos religiosos. Então, eu passei 3 horas recebendo uma doutrinação, querendo ou não, entendeu? Sim. Chega no final do dia, você já está cantando aqueles hinos, que absurdo. E aí eu fui falar, não encontrei ninguém que respondesse, ninguém que parasse aquela situação, que é uma situação de violência. Porque se alguma das pessoas
que estão nessa religião, que vivem essa religião, forem usar algum tipo de elemento que simbolize essa religião, ela vai ser violentada nesses espaços, porque esses espaços estão agressivando essas relações entre as pessoas. Né? E essa sociedade, ela está silenciada, ela está até não tão silenciada, porque tem agentes públicos, tem políticos, né? Políticos hoje que assumem essa postura de violência, né? De perseguição e fortalecendo justamente esses espaços periféricos. Sim, então a gente está vivendo muito claramente esse racismo institucional. Né, Jarda? Como é que você vê essa questão? Sim, acho que pra gente se torna muito visível, né? Principalmente porque a gente é negra antes de tudo, né? Então, acho que pra nossa população as questões são bem mais nítidas, assim, né? E esse racismo institucional vem se manifestando das mais variadas formas possíveis, né? A gente, por exemplo, enquanto movimento estudantil, percebe muito isso dentro da própria universidade, né? Ainda que a gente tenha uma universidade que se propõe a dialogar minimamente com as nossas questões, a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num país racializado, né? E essas questões vão estar sempre se fazendo presentes, né? E não só nesses espaços educacionais, mas também em outras instituições. Então, a gente percebe que, claro, esse racismo vai variar dependendo do tom de pele de cada pessoa, né? Algumas pessoas vão sentir bem mais esses impactos. Às vezes eu sinto, às vezes nem tanto. Mas, por exemplo, se chega algum colega que tem um tom de pele mais retinto que o meu, esses impactos vão ser bem mais visíveis e nítidos, né? Até pra gente que não tá recebendo diretamente, mas que tá observando a situação ali, a gente consegue ver. E é muito louco, porque esse racismo acaba paralisando, engessando. Quando a gente estava falando, como era a proposta, falar um pouco também sobre a questão das redes sociais, eu já passei por algumas experiências bem negativas, assim. Eu passei um período de tempo tendo um canal no YouTube, onde eu dialogava sobre essas questões de raça, gênero. E aí, quando eu me propus a construir esse canal, eu sabia que de uma forma ou de outra eu iria sofrer alguns rebatimentos. Só que aí eu pensava, não, mas eu sou muito forte, não vai me derrubar de jeito nenhum. Até o dia que saiu uma notícia, né, que ficou bem compartilhada. Acho que no país todo existe uma festa chamada Baticu, que é uma festa que ela é promovida por pessoas negras para pessoas negras, né? Uma festa super interessante, assim, que tem uma proposta bem preta mesmo, assim, sabe? A grande maioria das pessoas que frequentam são negras, os DJs que tocam são negros, as pessoas da organização são negras. Onde é essa festa? É uma festa que acontece em várias capitais do Brasil, né? E aí, uma das festas que aconteceu, eu não lembro se foi a de São Paulo ou a de Salvador, sofreu ataques racistas, bem racistas mesmo. E aí essa notícia viralizou, né? Saiu em vários portais. E aí eu, como tinha esse canal, falei, não, vou falar um pouco sobre esse racismo institucional, como isso se manifesta, trazer um pouco disso pro canal, né? E aí, foi muito louco, porque o grupo que fez essa movimentação racista acabou entrando em contato com o meu vídeo, né? Pegou esse vídeo, jogou num grupo, onde eles se movimentavam, né? Onde eles criavam as notícias e tudo mais. E aí começaram a atacar o canal de uma forma muito pesada. Só que aí o racismo é tão escroto que os xingamentos não eram direcionados ao conteúdo do vídeo necessariamente, eram direcionados à minha pessoa. E aí, como juntava o fato de eu ser uma pessoa negra e ser uma pessoa trans, era onde o negócio pesou mesmo, sabe assim? Porque eram xingamentos baixíssimos, assim, eram até feios de ser... São até feios de ser falados, sabe? E aí, eu que era uma pessoa que achava que conseguia dar conta de tudo isso, me vi tão paralisada, assim, que eu disse, poxa, sinceramente, não tenho como me movimentar a partir disso, né? O máximo que eu consegui fazer foi tentar identificar algumas pessoas, né? Não cheguei a formalizar nenhum tipo de denúncia, mas cheguei a identificar algumas pessoas, inclusive algumas faziam parte da universidade que eu estudo. E aí era muito louco ver essas pessoas, assim, transitando pelo campus mesmo, e olhando pra mim com aquela cara bem tipo, ai, será que ela sabe? Não sei o que lá. E assim, eu sabia, né? E é bizarro isso, porque eu acho que desde quando você é uma pessoa negra, como o Flavinha estava falando, desde a infância até a adolescência ou até a vida adulta, você passa por uma preparação de enfrentamento mesmo, ainda que você nem queira, né? Por exemplo, minha mãe nunca foi uma mulher que se adentrou esses espaços de militância, mas ela soube desde criança como me preparar para quando eu sofresse esses rebatimentos, né? Tipo, sempre sair com a identidade, se andar de noite, não ande só, tente andar com um grupo maior de pessoas, se tiver pessoas brancas com você, melhor ainda, sabe? Porque isso vai amenizar, enfim, os possíveis pensamentos de quem lhe vê durante a noite, né? E minha mãe nunca teve esse tipo de formação dentro de militância e afins,
deles. Mas sabia, né? O racismo é tão perverso que às vezes a gente não precisa nem ter muitos contatos teóricos para conseguir se movimentar em relação a isso, né? Então a gente já cresce com essa carga, a gente já cresce desenvolvendo mecanismos para poder enfrentar isso mesmo. Não é fácil, sabe? Mas é algo que está posto, né? E a gente precisa se mobilizar, se movimentar para tentar criar desdobramentos, né? O que nem sempre é algo leve de se fazer, é algo massa de se fazer, sabe? Tem muitas dificuldades, mas a gente ainda consegue dar os nossos jeitos, né? O que não deveria acontecer, mas infelizmente... E tem também a questão, não só do comportamento e tudo mais, como vocês estão falando, é a questão mesmo, como você já tinha falado aqui, estética, quer dizer, toda uma violência estética, não é? É muito sofrido, Paula, porque, como a Jarda traz, a gente precisa o tempo todo estar alerta, né? Então, o nosso nariz, né, é adjetivado de venta, né? Nossos lábios são adjetivados, né, de formas depreciativas. Então, o nosso fenótipo, ele nessa formação societária, ele é orientado para, né, ser associado ao feio. E o belo é uma outra matriz racial, que é a branca. Ou quando né? O belo é a questão do objeto sexual. Né? Exatamente. Então, né, somos tanto o homem e a mulher negra, né? São hipersexualizados. Então, a mensagem diária repassada historicamente de que não somos seres humanos, né? Somos objetos, somos objetificados. E nossas resistências incomodam. Porque, apesar de tudo isso, a gente está aqui, né? Quando a Jarda traz, olha, a gente, né, busquei, né, fazer um trabalho, né, pedagógico, um trabalho, né, que possa construir novos parâmetros de relações, e fui brutalmente atacada, brutalmente violentada. Isso acontece todos os dias. É por isso que a gente, né, está juntas, porque juntas a gente consegue fazer esse enfrentamento, sozinhas não. E aí nossas resistências, elas vão se dar, e a gente traz a memória de grandes, né, ancestrais nossos, né, que vai desde Zumbi, Lélia Gonzalez, né, a Carolina Maria de Jesus, que a gente sempre recomenda a leitura do livro Quarto de Despejo, mulher negra, favelada, periférica, uma escritora, um intelectual, quanto mais, né, brilhante. Então, são representativas de nossas lutas, mas quase sempre ocultadas ou invisibilizadas. E nós não permitimos isso. A gente vai fazer essa luta e esse enfrentamento. E veja, a Jarda, apesar de tudo que sofreu, ela é um exemplo. Estou aqui. Né? Tá aqui compartilhando com a gente essas experiências. Porque é isso, né? Você habitar o universo da negritude, o universo, né, de ser uma mulher trans, né? O universo de ser uma mulher periférica, nossa, né, é bem difícil. Isso não é o famoso, né, jargão aí dito mimimi. Isso é realidade. Né? E a gente vai falar dessa realidade o tempo todo. Nada nos silenciará. Né? E aí o exemplo de Marielle, né? Um dos exemplos, tombou, mas a gente se levanta tantas outras. Né? E a gente, historicamente, tem persistido e vamos continuar persistindo, é a nossa grande mensagem. O Fora da Curva vai para um rápido intervalo e já volta para discutir sobre como o racismo se reflete nas redes sociais. Aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Universitária FM, Agenda Cultural. A Fundação Joaquim Nabuco, localizada no bairro do Derby, recebe a exposição Educação pela Pedra, inspirada no poema homônimo de João Cabral de Melo Neto. Até o dia 26 de janeiro, o público pode vivenciar a experiência transformadora do mineral na Galeria Vicente do Rego Monteiro, através das obras de diversos artistas. A entrada é gratuita. Nesta quarta vai rolar o show Moribundos no Crime no Iraque Club, localizado no bairro da Boa Vista. A partir das 7 da noite, o evento conta com a discotecagem autoral do músico Juvenil Silva. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires.
trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Você já ouviu falar sobre o primeiro programa de rádio totalmente LGBT do Brasil? O LGBT no Ar é feito por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e bolsistas da diretoria LGBT. Semanalmente, além do programa de rádio, tem mais um monte de conteúdos legais e babadeiros te esperando. Curtiu? Então passa lá no nosso Instagram, o @LGBT no Ar, e fica por dentro de tudo. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Oh, 40 programas e muita música. Reggae, jazz, maracatu, hip hop, afoxé, samba, blues, salsa, capoeira e mais. Música como discurso filosófico e político. Modos de cantar e contar de si. Esta é a série de Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco, que estreia aqui na Universitária FM no dia 9 de dezembro e segue no ar de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita, tocada, produzida aqui em Pernambuco a partir da diáspora africana. Marque aí, dia 9 de dezembro, ajuste o relógio para as 6h30 da noite e perca não. De Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco é uma série de 40 programas realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta e hoje pergunta: como o racismo se reflete nas redes sociais? Para fazer essa análise, recebemos a feminista negra, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco, Ângela Maria Borges, também a graduanda em Serviço Social pela UFPE, membro do Coletivo de Juventude Negra Cara Preta e pesquisadora de Gênero e Sexualidade, Jarda Araújo, e a professora doutora do Departamento de Serviço Social da UFPE, integrante dos coletivos Filhas do Vento e Acadêmicas Negras, Flávia da Silva Clemente. Eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários dos ouvintes. Então, temos aqui... O Itanassi França diz: os racistas ficam impunes porque muitos deles estão em nosso judiciário burguês. Maria do Carmo diz: o racismo é uma doença alojada na mente pequena de cada um que o pratica. João Batista de Lima diz: na música Chico e Gil, Baticu nos dá uma outra ideia. O programa está beleza. Bom, aqui alguns comentários. Adriano César Bezerra também diz: também nossas leis são muito frágeis. Enfim, querem comentar um pouco desses comentários? Ângela? Realmente, o judiciário não ajuda. Não ajuda. A gente está nessa comissão de igualdade racial desde essa última gestão. É uma comissão nova na OAB. É uma comissão nova na OAB. Está há quanto tempo? Muitos desafios. A gente está com menos de um ano. Certo. E são desafios internos e externos. E a gente sabe disso, como é que se dá. A gente precisa de um censo dentro da OAB. Então, essa é uma luta, por exemplo, de estar em outras comissões. Sim. Né? Da negritude não está concentrada, por exemplo, só numa
comissão de igualdade racial. A gente precisa ter negros em outras comissões. Tem várias comissões na OAB. Então, é uma luta interna também. E a gente sabe que tem o apoio dessa nova gestão. A gente está lá nesse processo de união, porque, infelizmente, os corpos que são violados e violentados são eles que correm para a luta para tentar mudar essa sociedade. Fora isso, a gente vê o conforto e privilégios sendo mantidos. Então, as pessoas sentam nos seus sofás e vão assistir e vão comentar os acontecidos, as mortes, enfim. E quem que está indo à luta? Quem está indo à luta é que são aqueles que estão sendo perseguidos, que estão sendo violentados. Infelizmente, por isso que a gente não anda como a gente deveria andar, né? Por isso que só agora a gente vem ter uma comissão de igualdade racial que funciona na OAB, que está aberta ao diálogo, que está aberta a todos sendo advogada ou advogado. Um dos grandes desafios seria justamente um censo ali dentro. Qual foi a primeira mulher negra advogada? Qual foi o primeiro homem negro advogado? Então, tudo isso a gente precisa porque faz parte da nossa história. Né? E essa é a grande dificuldade. Né? São esses entraves que giram em torno dessa situação. Jarda, quer comentar algum? Eu acho interessante, assim, né, a partir dos comentários, essa forma como a gente tende a falar sobre racismo no Brasil, né, negligenciando o fato de que o Brasil é um país estruturalmente racista, né, porque a gente passou por um processo de colonização, né, e mesmo pós-abolição, a gente nós enquanto população negra não foi nos ofertados, né, meios de subsidiar a nossa vida, e por isso que até hoje em dia a gente caminha de forma tão dificultosa em relação a essas questões raciais e a forma também como muitas vezes se atribui à população preta o dever de desenvolver meios para responder esse processo racista que a gente vive no Brasil, né? Quando a gente faz isso, a gente passa por cima do fato de que o racismo é algo estrutural e precisa ser debatido desde o nosso processo de formação, ainda na infância, dentro das escolas, né? A gente precisa que a comunidade, enfim, não vire os olhos para isso, não dê as costas para isso, né? Porque não adianta só, tipo, eu, Flavinha, e você está falando sobre, e Ângela está falando sobre racismo, quando a gente tem uma massa de pessoas brancas que estão apenas colhendo como se a gente tivesse sempre que estar nesse lugar pedagógico, quando na verdade é a gente que sofre essas violências e muitas vezes não é legal de estar se falando, estar revivendo isso novamente, né? Então é importante que as pessoas entendam esse processo, né? E comecem a se colocar mesmo, sabe? Saber qual é o seu lugar e fazer essas movimentações a partir daí, né? Para que a gente assim comece a dialogar sobre um novo projeto societário, digamos assim. Enquanto a gente joga essas questões do racismo apenas para a comunidade negra, a gente negligencia o fato de que não são negros que estão promovendo e fazendo com que o racismo se movimente, né? São pessoas brancas. Então, é sempre importante a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Flávia, e dentro disso que Jarda traz, né? A gente vai ter sujeitos e pessoas negras também operando dentro de um marco, né, do racismo. Mas aí a gente precisa se reportar novamente à historicidade. O Valério Trindade vai dizer pra gente também que, veja só, há uma ideologia que nutre a enraizada percepção estereotipada de que não somos merecedores e merecedoras de estar em espaço de privilégio e de poder. Né, ele vai trazer que, pelo contrário, de acordo com essa ideologia, nós deveríamos estar engajadas unicamente em atividades de baixa qualificação, subserviência e pouco ou nenhuma visibilidade social. Isso é o dito natural, né? Transpor esse fenômeno, transpor essa naturalização, significa inquietações. Por isso que você vai ter em espaços de liderança e de poder, né, da sociabilidade, como o judiciário, o executivo, o legislativo, né, sujeitos não brancos, né, que vão estar invisibilizados. E a branquitude vai estar ocupando esse lugar. E a gente vai trabalhar a partir de verdade. Os nossos pressupostos aqui é de que o racismo existe no Brasil. Ele é violento, né? Porque se tem o hábito de comparar, não, é nos Estados Unidos ou África do Sul, a época do apartheid, aqui não. Nós somos harmônicos, nós nos damos muito bem. É mentira. O nosso racismo, ele tem a singularidade de ocultar, né, a responsabilidade das pessoas brancas em relação a isso, porque há um usufruto histórico das benesses geradas pelo trabalho e o sangue das populações originárias de América e de África. E esse usufruto, ele é sim uma responsabilidade que a gente coletivamente precisa fazer esse enfrentamento.
Então, o nosso diálogo ele parte desse elemento, desse pressuposto. O racismo existe, ele é algo violento e a partir daí a gente vai conversar. Ele não diz respeito só a gente, né? Ele está estruturado, os diferentes sujeitos vão operar nesse sentido, mas nós vamos operar muito mais, majoritariamente no sentido de romper com essa prática, denunciá-la, trabalhar para que ela seja extinta. E aí não é uma luta só antirracista, como a gente já trouxe no começo, mas antissexista também. Sim. E anti-desigualdade de classe. Né? A gente vai trabalhar assim contra esse sistema que entendemos opressor e que demarca a gente no campo da pobreza. Né? Então, a gente vai fazer um enfrentamento, sim, ao sistema capitalista que vai amassar a mensagem que todos partimos de lugares equânimes. E isso não é verdade. É muito diferente quando a Jarda traz, eu trago, a Angela traz, de que partimos de ponto de vista, a gente tem que atravessar, né? A gente costuma dizer, nossa corrida é de obstáculos, ela não é de pista livre, não. Então, como dizer que isso é equânime? Não é, não é. Então, a gente vai, sim, né, fazer esse trabalho de resistência e de enfrentamento todas as vezes e agradecer a oportunidade, né, de nos, né, a gente tá aqui ecoando essas vozes. A riqueza aqui da colaboração, de a gente pensar junto sobre isso. Rapidinho, só para complementar essa questão das leis, que a gente vem desde da colônia, do processo, né, da colônia, a gente vem num processo de criminalização da população negra, criminalização da sua cultura. E essa perseguição, ela é vista sim, e ela é efetivada pelas leis, né? Isso aí. E a gente pode justificar isso quando a gente vai fazer uma espécie de raio-x nesse congresso. Quando você olha quem compõe o legislativo, quem compõe o legislativo brasileiro, quem compõe o legislativo dos estados, quem compõe o legislativo dos municípios. Quando você vai fazer esse raio-x, aí você que vai olhar para as leis, vai refletir exatamente toda essa situação que estamos vivendo. E o encarceramento, né, em massa da população negra. Isso não é um dado qualquer. Não é porque o negro é dado à criminalidade, jamais. É porque existe propositadamente uma construção sócio-histórica jurídica para, né, prender, né, excluir esses sujeitos. Né? No dia 27 de novembro, foi empossado no cargo de presidência da Fundação Palmares o jornalista Sérgio Nascimento de Sampaio. Ele, por si, é um exemplo de como o racismo se reflete nas redes sociais. Fortemente contrário ao movimento negro, o jornalista, em postagens em suas redes sociais particulares, chegou a pedir o fim do movimento negro e das cotas raciais. Além disso, ele ainda afirmou que a escravidão foi benéfica para os descendentes. Vale ainda ressaltar que o posicionamento do atual presidente da Fundação Palmares segue em linha paralela ao do presidente da República, que já foi até denunciado ao Ministério Público pelo crime de racismo. Como vocês analisam como esse comportamento ele reflete as políticas do governo atual? Reflete totalmente, profundamente, porque é uma política que busca, né, negar toda uma historicidade relacionada às lutas dos campos progressistas da nossa sociedade. Né? Lamentamos profundamente, né, que, né, essa pessoa que hoje ocupa, né, o espaço de Fundação Palmares, que é importantíssima, significativa, historicamente comprovada toda a luta acontecer, né, o processo de opressão, como não há como ocultar, então busca se justificar nas falas deles mesmo, dizendo, se, né, houve, foi algo benéfico, em África era muito pior. Então a gente lamenta profundamente porque essa pessoa ela vai retratar exatamente o que o nosso racismo opera na sua singularidade, que é justamente, né, se permitir, né, o uso dele enquanto habitante de corpo negro, né, da matriz negra, para justificar um processo de racismo. E aí você isenta o branco. Olha, é o negro que está falando. É ele que está se posicionando. Não somos nós. Então, isso é muito característico do nosso fenômeno racial. Bem perverso. Você responsabiliza a vítima por conta de todo esse processo de opressão. Então, infelizmente, a gente lamenta muito, né, que essa pessoa esteja nesse campo. Por isso que a gente coloca que o racismo ele é um fenômeno tão potente como o patriarcado que não necessariamente é o sujeito vítima que vai fazer a luta contrária. Ela pode também estar nesse espaço que essa pessoa se encontra de estar no discurso do opressor, né, se sentindo membro desse campo, né, de que se encontra no poder, quando ele jamais habitará esse espaço. Ele será sempre o quase, né, como a gente tem aí também nos nossos cotidianos, quase da família, né? Quando a gente fala da empregada doméstica, que majoritariamente é habitado pelo corpo negro, e que a gente vai trazer, veja, né? Suavizar. Não é nossa secretária, não é secretária, não.
né? É a empregada doméstica, é a serviçal, que vem lá desde colônia de África, sendo, né, explorada no seu trabalho. E veja que isso é tão potente, é tão real, que quanto tempo a gente demorou para garantir, né, os direitos trabalhistas desse segmento de trabalhadoras. Então é isso que a gente está aqui para mostrar. Como uma profissão que tem direitos. Isso, exatamente. Então não tem quase nada, a gente lamenta muito, né, essa pessoa está nesse lugar, nesse discurso, e tem, né, a boa perspectiva de que, né, ele, de fato, no futuro próximo, espero que ele tenha, né, muitas possibilidades de revisitar suas práticas. Eu sou uma pessoa que tem esperança. Até como professora acredita pedagogicamente, né? Exatamente. Mesmo porque quem ele apoia hoje, possivelmente, irá ser pedagogicamente explicar para ele que ele não habita o espaço da branquitude. Como é que vocês veem essa questão nas redes sociais, falando especificamente, essa liberdade de expressão, né, que é muito usada como argumento, né, para dizer o que pensa, dizer o que quer, como se tenham liberdade de expressão e aí posso dizer o que eu penso, o que eu quero, né? Como é que vocês veem isso? Essa liberdade de expressão é muito louca na internet, né? Porque diferente da vida real, assim, o racismo na internet, ele não é velado, sabe? As pessoas não se preocupam em tentar parecer não serem racistas, sabe? Assim, dentro da internet, as pessoas violam mesmo e colocam da forma que bem entendem, assim. Quando eu passei por esse processo, né, que eu comentei anteriormente lá no canal, foi bem visível para mim o quanto esse racismo era muito mais perverso, né? Porque, querendo ou não, as palavras têm um peso. Sim, e dependendo do lugar emocional que você esteja, aquilo vai lhe atingir de determinada forma, né? E aí a gente consegue ver que dentro da internet, né, o racismo se manifesta dessa forma, bem nítida mesmo. A gente viu o que aconteceu recentemente com aquela atriz global, que agora me falha o nome dela na memória. Cacau Protassi, isso mesmo. E aí ela foi interpretar, né, uma bombeira, e aí pessoas do próprio corpo de bombeiros começaram a destilar ódio a ela, né? Um ódio extremamente racializado, né? Um ódio racista mesmo. E aí a gente consegue ver que duas coisas são bem interessantes. Primeiro, o lugar onde você tá, que o lugar que você tá não impede você de sofrer racismo, porque, veja, ela é uma atriz global, provavelmente uma pessoa de classe média alta, mas o fato de estar nessa camada social não impede que ela sofra racismo. Acho que muitas vezes aí é bem mais pior, né? É bem mais perverso, porque o racismo vai se manifestar de outras formas. E também como as pessoas não é tão perverso assim que as pessoas não temem, assim, elas não sentem aquele medo de destilar esse ódio, né? Porque colocam a internet como terra de seu ninguém, né? E a partir daí conseguem fazer o que bem entendem, só que aí na realidade a gente vem mostrando que não é bem assim, né? Ainda que não seja fácil denunciar esses crimes racistas cibernéticos, né? A gente sabe que tem um mar de dificuldades, mas a gente ainda vem se movimentando, né? E como a gente estava falando antes, isso é muito perverso, assim, principalmente quando a gente estava falando um pouco sobre pessoas negras que vão de contra isso que a gente defende, porque na internet também existem pessoas negras, por exemplo, youtubers, que defendem essa ideia de que o racismo não existe, e se existe, não existe dessa forma que a gente pontua existir, sabe? E esse processo é tão bizarro que desumaniza a gente ao ponto de não identificar essa nossa característica da negritude e a partir daí começar essa tentativa de, como é que eu posso dizer, aliviar esses processos de violência que a gente sofre, sabe? Sim. Muitas vezes culpabilizando até as próprias pessoas pretas por essas movimentações e dizendo que não necessariamente tudo é racismo, a gente que às vezes vê coisa onde não tem, né? Recentemente, fazendo uma atividade do coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo Cara Preta, a gente fez uma roda que falava sobre a questão das juventudes, falava sobre violência e genocídio, mas também a gente queria trazer essas novas perspectivas de mundo, né? Porque muitas vezes a gente, quanto juventude negra, já passa por tantos processos de perversidade que não é legal quando a gente se junta, assim, um bando de gente preta massa para conversar, ficar falando sobre essas dificuldades, sabe? É bom a gente falar sobre os ganhos também, sobre o que a gente vislumbra pro futuro, sabe? Mas aí, depois que a roda terminou, né, veio uma moça e um rapaz que estavam o tempo todo calados, assim, só observando. E aí vieram conversar sobre... A moça falou sobre o feminismo negro, né? E falou sobre como ela achava o feminismo negro desnecessário, porque na realidade era só pra gente falar sobre feminismo, porque essa coisa da negritude não tem muito a ver, porque o feminismo vai atingir todas as mulheres, independente de raça, lá.
E o outro rapaz veio falar sobre um processo de colonização diferenciado a partir dessa tentativa de negros africanos escravizarem outros negros. Eu falei, cara, não é sobre isso que a gente tá conversando aqui, sabe? As coisas estão tão nítidas pra gente, estão tão postas, que não é agora que a gente vai vir falar sobre isso, sabe? As questões são outras. Olha o que tá materializado na sociedade, né? O racismo não é algo subjetivo, não. É algo que só... Ele se caracteriza ali, tá ali. Não é difícil pra quem vê, sabe? Mas é muito complicado. E principalmente em redes sociais, né? A gente tem essa dificuldade bem maior, assim. É muito comum, vez ou outra... Tem uma grande notícia de pessoas negras influentes. Por exemplo, Thaís Araújo já foi vítima de racismo. Lázaro Ramos também. Diversos outros artistas globais, né? Que são os mais conhecidos, assim. Então, a gente vê que, sendo negro, independente do lugar social que você esteja inserido, você vai sofrer os rebatimentos desse racismo estrutural que a gente tem no Brasil. Ângela, as pessoas acham que se protegem, assim, existe essa ilusão, né, que se protegem nas redes sociais, as pessoas que praticam esses crimes. Como é que você, como da área, né, de advogada, como é que você vê essa questão? Eu costumo dizer que a gente, que esse país, ele é uma máquina perfeita de moer gente, sabe? Por exemplo, esse governo, ele foi eleito com discurso de violências. Então, como é que eu sou eleito com discurso de violência? Sabe? A partir de violências. Não só discursos, mas práticas violentas. O que fortalece muito essa situação que a gente vive hoje nas redes, porque é um reflexo do que a gente está vivendo na nossa vida real, né? Sim. No concreto, vai ser refletido nas redes. Então, essa ousadia, quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente não fala em disseminação do crime. Então, dizer que uma pessoa não serve nem para procriar, para mim, isso é criminoso. Verdade. Isso é criminoso. Isso sabe? É você pegar uma pessoa, simbolicamente, pegar lá um desenho, colocar uma corda no pescoço e sair, né? Colocando a questão da situação hoje da população negra, né? Que foi vivenciado e que a gente ainda vivencia esses momentos, isso é criminoso. E essas pessoas estão no poder hoje. A gente passou por uma situação, e está passando ainda, de uma vereadora do Recife que posta em suas redes sociais. Ela é uma vereadora, gente. Ela posta que vai limpar Pernambuco, o Brasil e o mundo da demonização chamada Iemanjá. Então, isso é gravíssimo. Como é que alguém que está no poder vai nas suas redes sociais e posta? Então, o que é aquele membro daquela igreja que está ali na periferia, ele não é capaz de fazer? Né? O que é aquele pastor periférico que está ali, ele não é capaz de dizer, de incitar o ódio, né? E aí, aquele terreiro, aquela comunidade que funciona ali vai ser atingida em todos os aspectos, porque está fortalecida, sabe que quem está ali no poder é que está emanando essas violências. Né? E todo esse tipo de violência tem que ser combatida, não importa se seja virtual. Sim. Sabe? Tem que ser denunciado, tem que ser feito print, tem que fazer a cópia da URL, né? Que é o endereço de onde vem essa postagem. Ela mesma está sendo processada, né? E a gente espera uma resposta do judiciário com relação a essa situação, porque é uma situação que vai servir de exemplo. Sim. A gente precisa punir essas pessoas que estão em espaços errados. Então, alguém que se candidata a presidente com discurso criminoso não era para se candidatar a presidente, era para se candidatar a presidiário. Enquanto a gente tem um monte de gente presa que praticamente são criminalizados sem ter feito absolutamente nada, só por existir, só por ser quem é. Gente, a gente já vai encerrando o programa, no instante passa, né? O programa vai sendo encerrado. Agradeço a feminista negra, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Ângela Maria Borges. Muito obrigada, Ângela. Também agradeço a professora, doutora do Departamento de Serviço Social da UFPE, integrante dos coletivos Filhas do Vento
e acadêmicas negras Flávia da Silva Clemente. Muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade. E agradeço também a graduanda em Serviço Social pela UFPE e membro do coletivo de Juventude Negra Cara Preta e pesquisadora de Gênero e Sexualidade, Jarda Araújo. Obrigada, Jarda. Eu que agradeço. Rapidamente, tem algum site, alguma... Bom, a gente dizendo o nome dos coletivos, o pessoal pode procurar vocês, né? Eu só recomendo também leituras mesmo em relação, né, aprofundar conhecimento acerca de intelectuais negros e negras. Temos Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Milton Santos, Carolina Maria de Jesus, Angela Davis. Então tem aí Muito obrigada. Um universo de leituras que pode ser feito para a gente se posicionar a partir do conhecimento. E para finalizar, tem um comentário de um ouvinte, Cícero Eduardo Albuquerque, que diz: bom dia, rede social repleta de monotonia, opinião enfadonha e rasa de sagacidade em pleno século XXI. Para Cícero, nós explicamos que, partindo do princípio que a democracia pressupõe diversidade de olhares, este programa busca mostrar visões que não têm espaço na mídia corporativa, na mídia comercial. Estamos abertos a incluir as perguntas dos ouvintes para que nossas convidadas possam responder do ponto de vista crítico, já que nós somos o outro lado que a mídia corporativa não dá. E com isso a gente vai finalizando o programa. Agradeço a participação de todos os ouvintes. E esse programa foi produzido por mim, Paula Reis, no roteiro Guilherme Falcão e Larissa Evelyn, nas redes sociais também, Guilherme Falcão e Larissa Evelyn, trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11 horas.